pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos do 34 ao 39. Você pode achar aí na sua Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Parece uma palavra dura, né? Mas é libertadora. Parece uma palavra difícil, às vezes até de entender, mas não é. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai. Aí você pergunta assim, mas Jesus veio para dividir? Não, ele não veio para dividir. Mas ele se tornou causa de divisão. Se tornou. Hoje, em muitos lugares, se uma pessoa assumir a sua fé e vivê-la com coerência, até dentro da família às vezes tem ruptura. Há separação, não é? Nós temos vivido ainda, não é? Episódios assim bastante conturbados dentro da nossa vida social, da nossa vida política. E a gente percebe dentro da família ou num grupo de amigos muitas divisões. Divisão pesada. Às vezes até de inimizade. Não é? E por quê? Por causa da maneira de entender a vida. Dos princípios que se assumem. Dos valores com os quais se quer pautar a vida. E até não é raro a gente encontrar pessoas que nos abordem e perguntam assim, mas de que lado você está? Não é difícil responder. Eu estou do lado de Cristo. Eu estou com o que é de Deus. Eu estou com quem é de Deus. Eu estou com quem ama a palavra de Deus. Com aquele ou aquela que está disposto a obedecer a palavra de Deus. E por vezes, quando você se firma nesse caminho, até algumas pessoas que aparentemente gostavam de você param de gostar. Viram as costas. Não é? Às vezes dentro de casa você tem situações em que a pessoa põe a vida num rumo que não tem comunhão mais. O pai vai numa direção, o filho vai na outra. E olha, gente, são embates tão pesados que se você duvida, eu não. Às vezes até de um entregar o outro. Denunciar e outras coisas mais. Quando você vai ver qual é o pano de fundo em muitas dessas divisões. Um quer fazer a vontade de Deus e quer agir em coerência com a própria fé. O outro não. Não tem como a gente ter uma vida
dicotômica, esquizofrênica. Então, dentro da igreja eu sou de um jeito, fora da igreja eu sou de outro. Quando eu estou com a Bíblia nas mãos, eu aplaudo o que está aqui, digo amém quando o padre termina, mas quando é de proclamar a palavra, o evangelho, mas quando sai dali para a vida, eu começo com aquelas desculpas. Não, mas a gente tem que interpretar melhor a Bíblia, a coisa também não é assim, na vida concreta isso não se sustenta. Gente, evangelho não é história da carochinha, não. Não é conto de fadas. Tem muita gente que diz que é de Deus e está com a vida ferrada, porque anda em dois lugares, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Diz, eu sou de Deus, mas a vida diz, ele é do mundo. Ele é das coisas deste mundo, é dos prazeres deste mundo. Então, quando a gente vive dividido desta maneira, uma coisa fica clara: a gente não tem fé. Quem não tem fé não tem convicção. E tudo que na vida a gente faz sem convicção termina muito mal. Quando você entra num relacionamento sem convicção, você se machuca e machuca outra pessoa. Quando você começa um trabalho sem convicção, você faz um trabalho mais ou menos e olhe lá se você terminar. E quando você assume um propósito na sua vida sem convicção, dificilmente você dará conta desse propósito. Quanto mais a nossa fé em Cristo. A vida em Jesus é uma vida para ser vivida na fé. Então, cada coisa no seu lugar. Na minha vida, primeiro, Deus. E a gente precisa ensinar isso para os nossos desde pequenininho. Olha, os meninos eram pequenininhos lá em casa. Quando eu os reunia lá na sala, a Rose junto, minha esposa presente, e eu dizia para eles assim: eu amo muito vocês. Fazia isso de propósito, gente. Amo muito vocês. E eles ficavam todos. Falei, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Aí eu olhava para eles, olhinho brilhando. Eu falei assim, vocês não têm ideia de como o papai ama você, como o papai ama você, como o papai ama a mamãe. Eu amo vocês mais do que quase todo mundo. Aí eles, quase todo mundo? Peraí, como é que é isso? Uai, pai, quem você ama mais do que a gente? Eu falei, tem uma pessoa que eu amo mais do que vocês. Aí eles, mas quem? Eu falei, amo a Deus. Mas você ama a Deus mais do que nós? Eu falei, amo a Deus mais do que a vocês. Mas por que, pai? Eu falei, porque primeiro, se eu sou quem eu sou por causa dele. E se eu tenho vocês na minha vida, foi porque ele me deu. Então, eu amo vocês com todo o amor do meu coração. E amo a Deus com todo o amor do meu coração. Então, é todo amor, mas Deus vem primeiro. E eu falei, então, para a gente ter uma vida correta, boa, primeiro Deus, depois vem os outros. Aí perguntava para eles, você ama o papai? Amo. Ama muito? Amo. De que tanto você ama o papai? Eles abriam os bracinhos e diziam assim, do tamanho do universo. Falei, maravilhoso, continue assim. Mas tem que amar primeiro a Deus. Deus primeiro. O que isso significa na prática da nossa vida? Que eu não vou trair Jesus para agradar a ninguém. Que eu não posso trair a Jesus para um benefício passageiro, imediato, material. Para às vezes, por causa de um bem temporal, eu sacrificar a minha vida eterna. Eu fazer de Jesus um adereço na minha vida. Ah, minha vida perfeitinha, a cereja do bolo é a minha fé em Jesus Cristo. Que mano é cereja do bolo? A minha vida é Cristo. E tudo que é contrário a Jesus, eu estou fora. Você entende?
Por isso, meu amigo, nunca terá minha adesão quem vai contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra aquilo que Deus nos pede. Nunca terá minha adesão. Uma pessoa que seleciona aquilo que o Evangelho é interessante para ela. No Evangelho é interessante para ela. Essa causa aqui do Evangelho é importante. Essa eu abraço, todas as outras eu rejeito. É mesmo? Você abraça essa causa e todas as outras você rejeita? E eu te rejeito com a rejeição que você faz do Evangelho. Porque se a pessoa rejeita a Deus, me rejeitou também, não quero. Nunca terá minha adesão. Terá minha oração, terá minha compaixão, mas eu nunca irei com alguém que se põe contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque fazer isso, sabe o que é? É caminhar a passos largos para a perdição, para a destruição da nossa alma. Gente, quantas pessoas destruídas, porque fazem o contrário daquilo que o Evangelho ensina para nós. Olha o testemunho que a gente escutou. Uma família boa, uma família estável. E olha, até quero louvar a Deus por esse testemunho, porque ele vem para nos evangelizar e nos dizer com letras garrafais, de forma vibrante e gritante, algo que a palavra de Deus nos diz. O que é? Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Porque às vezes a gente olha para a vida da gente toda tão certinha e acha assim, nunca vai acontecer comigo, eu seria incapaz de fazer tal coisa, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho fé. Olha o testemunho. Uma moça criada dentro da igreja, desde cedo empenhada nas coisas de Deus. Engravidou aos 16 anos. Mas, olha, procurou viver corretamente, se casou, teve 3 filhos e viveu 23 anos bem ao lado do seu marido, professando a sua fé em Deus, uma família estável. E de repente, por causa de uma paixão que foi sendo alimentada, até ingenuamente no início, como ela mesma explicou, de repente, olha, foi tragada. Da noite para o dia, uma proposta que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Destruiu uma família, um casamento consolidado, desestabilizou os filhos, para viver algo que nunca deu paz para ela. Por que aquele dia a palavra de Deus entrou no coração dela e a resgatou? Porque o coração dela sabia que aquilo não estava certo. Faltava força para tomar a decisão e ir em frente. E essa graça Deus lhe deu. Mas veja, saiu-se de uma vida boa, estável e feliz. Ela disse, era feliz ao lado do meu marido, para uma vida sem paz. Todas as vezes que nós formos na contramão do que a palavra de Deus nos ensina, porque alguém nos disse que ela é inadequada, antiquada, fora de moda, que os tempos são outros. Gente, não tem nada moralmente que estejamos vivendo nesse tempo que já não foi vivido no passado e ainda pior, mais esculhambado. Porque tem gente que fala até de certas liberdades e libertinagens sexuais, como se isso fosse uma grande conquista do nosso tempo. Não, isso é um retrocesso. Porque a promiscuidade derrubou impérios. A Grécia caiu por causa disso. O Império Romano caiu por causa disso. Só estudar um pouquinho de história. Como é que o Império Romano ruiu? Começou com a desagregação da célula primeira da sociedade, da família. Quando a família foi destruída, aquele império que assombrou a face da terra, caiu como uma parede rachada, se espatifou como um vaso de barro, não sobrou nem caco. Nem caco.
Quando você visita a Itália, visita a Europa, tudo que você vê do Império Romano são ruínas, porque foi arruinado. Então, mesmo o mais poderoso império se arruína quando a base, aquela que Deus nos deu para consolidar todas as coisas, é arruinada: a família. Se a sua família for arruinada, a sua vida será arruinada. E todas as coisas que você faz, não vai sobrar caco. Porque na base de tudo que você é e de que você faz está a família. E como é que as famílias foram arruinadas? Promiscuidade. Falta de respeito a si mesmo, ao próprio corpo, ao outro. Quantas pessoas destruídas pelas doenças, oriundas da depravação. Não só se contaminaram, como contaminaram o próprio cônjuge, às vezes os filhos. Mas não só isso. Onde entra a promiscuidade, o amor conjugal acaba. Mata o amor conjugal. Mesmo que a pessoa diga assim, não, isso aqui é só sexo. Isso daqui é só na carne, porque no fundo, o meu coração é do meu marido, o meu coração é da minha esposa. Meu querido, a partir do momento que vai entrando a promiscuidade, vai matando o amor. Chega uma hora que não há amor suficiente para aguentar as exigências de uma vida a dois. E olha, aí o casamento e a família se enfraqueceram. E os apelos de fora, os chamados a uma facilidade que fácil não é mesmo. Quando a pessoa vai, ela vê o quanto a troca horrível que ela fez. E aí, de um lado, as dificuldades que se tornam insuportáveis, do outro, os apelos para uma vida de facilidade. Rasga-se a família. Rasga-se a família. Agora, derrubou impérios antigos. O que derrubou? Aquilo que muita gente acha que hoje é novidade. Quando a gente lê o Eclesiastes diz assim, não há nada de novo debaixo da terra. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Nada de novo debaixo do sol. Para te falar a verdade, a única coisa nova debaixo do céu é a palavra de Deus, que nos renova de dia para dia. O resto não só é velho, mas envelhece a gente. Então tem certas coisas aí que se contrapõem à palavra de Deus com ares de novidade. Não são novidade não, são coisas superadas que estão voltando. E por que foram superados? Porque trouxeram muitas dores, não só para famílias e para pessoas, mas para nações inteiras. Então, amigo, nós precisamos tomar uma decisão de sermos de Deus até o último fio de cabelo. Não é radicalismo barato. Assim como você não pode brincar com veneno, com nenhuma dosezinha, porque aquilo pode matar você. Assim como você não pode brincar com sangue contaminado, porque um sangue contaminado de uma certa doença pode contaminar todo o seu corpo e matar você. Assim também, a nossa radicalidade, que não é radicalismo, é radicalidade, tem diferença, porque o radicalismo é sem razão de ser, é estúpido, é sem noção, é sem sentido. E radicalidade é você lançar raízes, a palavra radical vem de raiz, lançar raízes naquilo que você acredita. Nós não acreditamos naquilo, nós acreditamos naquele. Ser radical é pôr as nossas raízes em Deus, é pôr as nossas raízes em Jesus, isso dá fruto. Então o Senhor diz, olha, por causa da sua convicção, vai ter amigo que vai te abandonar. Vai ter filho que não vai te suportar.
Um pai falava para mim: Márcio, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho fez escolhas que eu não aprovo. Eu disse a ele: não esqueça que o seu filho é seu filho. Mas você não precisa aprovar o errado, o erro, para dizer para o seu filho que você o ama. Diga para ele que você o ama, que você estará sempre ao lado dele, mas que você não aprova o erro que ele cometeu, ou que comete, ou no qual ele permanece. Você tem o direito de manifestar a sua opinião e não compactuar com aquilo que é errado. E deixa a escolha para o seu filho. Você não o rejeite na qualidade de filho, mas aí ele vai me rejeitar na qualidade de pai. É uma escolha dele. Mas diga para ele que ele sempre terá um pai de braços abertos para catar os cacos dele, juntá-lo, amá-lo, como você sempre amou. Seu filho precisa ter um horizonte de salvação. E esse horizonte precisa ser o lar. Não feche as portas para o seu filho. Mas para isso, você não precisa concordar com o que ele está fazendo e bater palma para o que é errado. Mas olha, gente, enquanto uma pessoa finca o pé no erro, é difícil ela caminhar com quem quer andar certo. Por que tem casamento que acaba? Porque às vezes um quer conjugar uma vida correta com a vida errada. Não dá certo. Mais cedo ou mais tarde essa cisão vai acontecer. Então, eu acompanhando aí muitos grupos nesses tempos, eu via que as pessoas que faziam escolhas em função da sua fé eram postas de lado, marginalizadas, muitas vezes atacadas e de forma violenta e agressiva. Então eu lhe digo, qual foi a razão dessa divisão e desse ataque? A fé em Cristo Jesus. Porque, gente, é mais fácil, se fosse escolher pela facilidade, é mais fácil ir com todo mundo. Você não concorda? Que é mais fácil concordar com todos? Não é mais fácil a gente se abandonar aos prazeres? É até mais gostoso. Por que tem gente que faz oposição, por exemplo, ao que eu citei, a promiscuidade? Isso é tão prazeroso. Porque sabe onde é que isso vai dar? Sabe que isso vem acompanhado da destruição. Sabe que isso é pecado, sabe que isso é contrário ao que Deus nos ordena. Então, em suma, a pessoa assume uma posição de não aderir a isso por Deus. E por Deus ela é atacada e por Deus ela é rejeitada. Por isso, olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Aquela paz que, sabe, aquela paz morna, aquela paz que é indiferença, aquela paz que é você fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo, é aquela paz em que você se vende para não ter conflito com as pessoas. Essa paz que Jesus diz, eu não vim trazer essa paz não. De fato eu vim pôr oposição entre filho e pai, filho e sua mãe, nora e sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. E aqui Jesus diz, olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que isso significa? Uma pessoa que porque foi posta na parede pelo pai e pela mãe, abandona Cristo. Como uma moça que eu conheci, religiosa, amava Jesus, mas aí começou a namorar um namorado que não era cristão, nem acreditava em Cristo, e a condição para o namoro acontecer era ela renunciar a Cristo. E ela renunciou. Porque o coração da gente, minha gente, nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz, nada mais enganoso do que o coração humano. O coração da gente nos trai. Coração que eu digo aqui são sentimentos. Porque aquele coração mais íntimo, mais profundo, onde habita Deus, ele precisa ser ouvido. Mas aqueles sentimentos que a gente diz do coração, ele é enganoso. E às vezes por causa de um namorado, de uma namorada, a gente abandona a Deus. E olha, para quem é cristão, católico, que tem fé na presença de Jesus na Eucaristia, que tem amor por Nossa Senhora, a pessoa com essas convicções abandonar a fé por causa de namorado, namorada, pelo amor de Deus,
Aí reclama, a vida não está dando certo. Não está dando certo porque você troca as coisas mais importantes, me perdoe dizer assim, por nada. Olha, tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Não é no sentido de a gente fazer o mal aos outros, mas é no sentido da gente não se vender. Nunca trocar Jesus por nada. E quando eu digo não trocar Jesus, não significa você atacar as pessoas, mas significa que mesmo que te ponham em risco de morte, é preferível morrer do que a gente negar a Cristo. Então aqui, olha, quem à custa de chantagem do pai, da mãe, de quem for, não é? Para poder fazer graça, para poder agradar, negar a Cristo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu abandono a minha fé, eu abandono a Deus, eu abandono a verdade para poder corroborar o erro de um filho. Não, isso nos torna indigno da graça de Deus. Você está vendo como é exigente a nossa fé? Só que veja, nós precisamos colocar os olhos não no que a gente perde. Porque quando a gente começa a olhar as perdas, a gente desanima. A gente tem que colocar os nossos olhos no que a gente ganha. Gente, Jesus era judeu e ele era um bom negociante. Ele não era bom de negociar dinheiro. Ele era bom de negociar o que de verdade tem valor. Isso aqui é uma troca. Em que você troca uma vida passageira por uma vida que não se perde jamais. Olha lá, quem buscar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quanta gente que você conhece que se perdeu justificando assim, a vida está passando, a gente tem que aproveitar. E esse aproveitar significava se deitar com todo mundo, encher a cara até não aguentar mais, até não ficar em pé, usar todo tipo de droga que aparecesse, fazer o que era errado, vandalismo, violência. Quanta gente que eu conheci que a farra era sair para pancadaria. Tenho que aproveitar a minha juventude. Isso é aproveitar a sua juventude? Então muitas vezes nesse anseio para viver, se perdeu a vida, e a vida eterna. Mas Jesus diz, aquele que sacrificar a sua vida para viver em conformidade com a vontade de Deus, vai ganhar a vida eterna. Márcio, mas quem dá conta disso? Deus dá a graça. Deus dá a graça de você responder à sua vocação. Deus dá a graça de você corresponder ao chamado que Ele fez para você. Deus dá a graça para você ser um bom pai, uma boa mãe. Deus dá a graça para você ser um bom marido e uma boa esposa. Porque, gente, se a gente for comparar a nossa vida com as novelas, com os filmes de romance, é injusto, porque primeiro aquilo lá não existe. Não existe, aquilo lá é fantasia da pior qualidade. A vida é muito mais bonita do que aquilo lá, mas não com aquela plástica que você está vendo. E olha, todo relacionamento passa por momentos enfadonhos, de monotonia, em que parece que tudo é sempre a mesma coisa. Porque é uma construção, todo dia um pouquinho de cada vez. Se você construiu a sua casa, você vai ver que alguma coisa parece com a vida, sabe? Quando você começa a lançar os fundamentos, você cava, faz os negócios, nada aparece. Demora um tempão para aparecer alguma coisa, não é assim? O dinheiro está indo embora, você está investindo e você olha, e todo dia você visita a obra e não avançou nada. De repente, quando começam as enfiadas de tijolo, da noite para o dia, aparece uma construção. Aí depois entra na fase do acabamento. Ixi, aí desacelera tudo de novo, vai devagarinho. A vida da gente é assim. Há momentos em que você colhe os frutos da construção que você vem fazendo. Mas tem momentos que você investe, não é dinheiro, é vida. Parece que você está pondo toda a vida e não aparece nada.
e não aparece. Você olha lá, a obra está do mesmo tamanho. É que você está fundamentando o que vai vir logo em seguida. E aquele que é o verdadeiro construtor da sua vida, sabe que se você perseverar, daqui a pouco virá o que você espera ver. Mas Deus dá a graça, porque senão a gente não ultrapassa os momentos de desentendimento, de monotonia, de enfado. Deus dá a graça, essa graça é o Espírito Santo. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E quando Deus nos chama, Ele toca algo de íntimo, algo de secreto dentro de nós. Gente, nós precisamos ouvir não aquela voz enganosa do coração, mas aquela voz que está por trás dessa falsa voz. A voz que não está presa aos sentidos. Aquela voz que parte daquele núcleo mais íntimo de nós, que se chama consciência, porque Deus fala na consciência da gente. Então, quando Deus nos chama para algo, Ele toca o fundo da nossa alma. E o maior sinal do nosso chamado está dentro de nós. Tem gente que depois de casar fica perguntando assim: eu não sei, eu acho que eu deveria ter sido freira. Eu não sei, eu acho que eu deveria ter sido padre. Amigo, o que está lá no mais íntimo de você? Porque quando eu entrei na Canção Nova, eu tinha essa dúvida. Eu vou ser padre, eu vou ser um casado? Mas eu sempre gostei de enfrentar essas dificuldades. E para ver de perto eu entrei no seminário. Só que lá no mais íntimo de mim, no fundo do meu coração, eu não vibrava com ser padre da mesma maneira que eu vibrava com ser casado. E todas as vezes que eu pensava na minha vida, o resto da vida sendo padre, eu também pensava: não vou me casar e não vou ter filhos. E isso me causava uma tristeza. E ali estava um sinal de Deus para mim. Porque na vocação que Deus nos dá, pode até dar um frio na barriga, mas ela é acompanhada de paz e de alegria. Aquilo para o qual Deus te chama, te dá paz e te dá alegria. Não tira o seu frio da barriga. Não é uma segurança, humana, plena, não. Você é sempre desafiado, mas no íntimo, no fundo da sua alma, você sabe que tem um chamado de Deus para você ali. E olha, Deus sabe quem você é. As pessoas veem você por fora, mas Deus vê o seu coração. E diante de Deus nós precisamos, gente, ser sempre sinceros. Sabe, não viver uma vida de aparência, uma vida mascarada. Sabe, ser sincero com Deus é ser sem falsidades. É não ter vida dupla. Não é com as pessoas de Deus, eu sou um homem de Deus. Com as pessoas do mundo, eu sou um homem do mundo. Não, não. Eu sou um homem de Deus aonde quer que eu vá. Você é uma mulher de Deus aonde é que você vá. Sem falsidades. Sem aparentar aquilo que você não é. Ontem eu falava do Natanael, não é? Que Jesus disse: aqui está um israelita que não tem falsidade. Gente, por que Deus sabia, Jesus sabia que ele era sem falsidade? Porque Jesus viu Natanael em segredo, na intimidade do seu coração. E o chamou, e ele creu. Mas quem aceita o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa desse encontro íntimo que teve com Ele, na sinceridade da sua alma, verá coisas maravilhosas, muito mais do que Natanael viu. Natanael creu porque viu que foi enxergado pelo Senhor na sua intimidade. Mas quem crê em Jesus, verá coisas maiores acontecerem na sua vida. Olha, eu conheço as minhas fraquezas, sei muito bem quem eu sou e quanto eu ainda tenho que caminhar. Mas eu também tenho que reconhecer para você que eu sou sincero diante de Deus. E que Deus vê a intimidade da minha alma.
E por causa de eu ter sido amado por Deus, na sinceridade daquilo que eu sou, eu resolvi me confiar e me abandonar a Deus. E olha, apesar dos meus limites, quantas coisas maravilhosas eu tenho enxergado, eu tenho testemunhado. Por ir com Deus aonde Ele me leva, apesar das minhas fraquezas, acreditando sempre mais nele do que em mim. Às vezes, na fraqueza do trabalho que a gente faz, nós vemos verdadeiros milagres acontecerem. Um chamado maravilhoso, um chamado especial, que inclui todos nós. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse chamado você também está incluído a viver. Eu termino aqui dando a você um testemunho sobre como Deus precisa de pouco da nossa parte para Ele fazer muito na vida de uma pessoa. No meu caminho de evangelização, Deus foi ponto, a inspiração para escrever. O primeiro livro que eu escrevi foi um livro chamado Quando Só Deus é a Resposta. Quantas dificuldades eu vivi por causa desse livro. Mas quantos frutos bons ele deu. Depois, o próprio livro Quando Só Deus é a Resposta foi mexendo com as pessoas que foram interagindo comigo, e eu fui percebendo que era necessário um outro, que veio a se chamar Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Gente, não foi diferente do primeiro. Esse livro trouxe tantas dificuldades em nível pessoal para mim, que você não imagina. Ao ponto de eu pensar assim, será que eu devo continuar escrevendo? E numa dessas alturas em que eu me questionava, uma pessoa chegou para me contar que estava dentro de um elevador, conversando sobre o que ela leu no livro. E uma moça que estava no elevador começou a chorar. E disse, olha, eu estava aqui decidindo se eu tirava ou não o filho que está na minha barriga. Mas por causa disso que vocês falaram aqui, que vocês leram, eu não vou abortar. A pessoa ficou tão comovida que entregou para ela ali o livro de presente. E veio me procurar para me contar. Aquela partilha no elevador foi resposta de Deus para aquela menina, mas foi resposta de Deus para mim também. Às vezes nem de um livro Deus depende. Às vezes um comentário sobre algo que foi escrito ali serviu para iluminar a vida de uma pessoa. Às vezes a gente espera coisas grandiosas demais. Mas na simplicidade de uma partilha, Deus faz milagre na vida da gente. Existem milagres esperando pela sua coragem para acontecer, mas seja todo de Deus. E você verá milagre acontecer na sua vida. Só tem uma coisa que é inegociável: Jesus, você ser todo de Jesus. Se você não abrir mão disso, você verá milagre acontecer na sua vida. Decida-se por Ele. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos dê esta graça. Que o Senhor nos encha do seu amor, que o Senhor nos batize no seu Espírito Santo, que o Senhor nos dê a força que nós não temos, inclusive para resistir a todas as tentações que nos procuram arrancar de Ti. Senhor, nesta manhã nós queremos escolher por Ti com todas as forças da nossa alma, com todo o nosso vigor, custe o que custar. Eu não vou Te abandonar, Jesus, porque eu sei que o Senhor não me abandona. E eu também creio de todo o meu coração que não existe dificuldade, por maior que seja superior ao Teu poder. Então eu confio mais no Teu poder, na Tua força transformadora, do que nas dificuldades que se colocam no meu caminho. E eu sei que contigo eu vencerei. Então eu não vou me desgrudar de Ti, Senhor, e que eu Te quero mais que tudo. E Te declaro o meu amor nesta manhã. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu amo, mas aumenta o meu amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede
de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, vem Senhor e sopra, vem Senhor e rasga o céu do meu coração, rasga o céu, Senhor, sopra neste lugar, fala isso para Deus, rasga-me Senhor, sopra em mim Senhor, faz tudo novo em mim Senhor, eu me decido por Ti, vem Espírito Santo, vem vento impetuoso, vem sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus, enquanto nós rezávamos, cantávamos, a imagem que o Senhor me dava era a imagem de um pequeno muro, mas muita gente ali sentada em cima do muro. Meu irmão, eu não sei o que representa isso na sua vida, mas eu sinto que você precisa hoje se decidir a sair de cima deste muro, a tomar uma decisão na sua vida. E eu estou pedindo a Deus que pela graça do Espírito Santo, o Senhor possa te libertar dessa mentalidade que o mundo tem gerado na sua consciência, de que as coisas pecaminosas são normais e naturais. Não, você precisa tomar uma decisão hoje, a decisão de seguir a Jesus, de abandonar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está te enveredando, está lhe levando, conduzindo para um caminho de perdição. O Senhor te chama nesta manhã, nesta hora, a tomar uma tomada de decisão. Meu irmão, deixe para fora, deixe para trás todas as superficialidades, aquilo que realmente não tem valor, e escolha agora pelo Senhor. Eu digo para você, e me vem ao coração isso, você só será feliz, você só terá paz se você estiver ao lado de Jesus. Então chegou sim a hora da sua decisão. Diga bem forte mesmo, aonde você estiver agora: eu não quero mais uma vida velha, eu não quero mais o pecado na minha vida, eu não quero mais viver essa duplicidade, eu não quero estar com um pé no mundo e um pé na igreja, mas eu quero ser inteiro, eu quero me submeter agora por inteiro, por inteira ao Senhor, para que de fato Ele possa governar a minha vida, governar as minhas decisões, as minhas escolhas. Senhor, nos ajude nessa manhã, nos ajuda, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. De fato, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos nossos olhos. E que maravilha é essa mensagem, essa frase do Monsenhor Jonas Abib hoje para nós. Seja qual for o ponto em que você estiver na sua trajetória, assume hoje a sua vocação. Assuma, meu irmão, hoje a sua vocação. Há uma vocação para você, ela existe, está aí. É a frase do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. De fato, Val, o essencial é invisível aos nossos olhos. É verdade, Cassiano.
Deus abençoe você que rezou conosco e hoje decidiu-se por Deus em primeiro lugar.